Então eu queria falar um pouquinho sobre esta obra, Cozinha Comunitária e Albergue Bom Pastor. Primeiro porque no meu processo de formação, desde o seminário, eu me lembro que dos 15 aos 18 anos, quando eu estudei no seminário menor Divino Espírito Santo em Joinville, eu como porteiro do seminário, eu sempre deixava o portão aberto para os 5, 6, até 10 mendigos também comerem após os seminaristas no nosso refeitório do seminário. Eu me lembro que fui chamado várias vezes a atenção pelo reitor da época, que dizia que não era possível que eu abrisse as portas para os pobres de rua que quisesse apenas um prato de comida. Isso seria um perigo, talvez até de roubo ou de alguma ameaça para o seminário. Mas eu ouvia do reitor por obediência e acabava não obedecendo, e eu acompanhava os mendigos quando eu abria o portão para eles, levava até no nosso refeitório dos seminaristas, e ali eu servia o que sobrou da mesa dos seminaristas para eles, e sempre sobrava o suficiente para matar a fome de cada um. Depois, é claro, fiquei de maior, 18 anos, fui para a filosofia. Esse apreço sempre ao morador de rua fez parte do meu coração. Chegou o dia da minha ordenação sacerdotal, já sou 21 anos padre, nunca vou esquecer daquele gesto que Deus me presenteou no dia da minha ordenação. Foi em Guaramirim, quando fiquei padre num domingo à tarde, e quem me aparece depois da ordenação, dos festejos da ordenação? Um pobre andarilho de cor negra, com um saco de estopa nas costas, querendo fazer parte daquela festa. A equipe organizadora, eu nunca vou esquecer, disse: não, você não faz parte da organização da festa. O novo padre, o padre João da nossa terra aqui de Guaramirim, ele foi ordenado sacerdote e nós vamos confraternizar-se pela sua ordenação. E aquele maltrapilho olhou para mim e disse: padre, eu também sou filho de Deus. E quando ele fitou meus olhos, eu vi que era um olhar diferente de qualquer ser humano. Estendi a mão direita para ele e disse assim: nós somos filhos de Deus, vem cá comigo. E ele entrou na carruagem que eu iria abençoar a cidade e ficou comigo até o fim da festa, sem falar mais nenhuma palavra. Na hora da despedida, que eu iria pernoitar naquela noite na casa dos meus pais, ele me deu um forte abraço, um sorriso e disse para mim assim: sejas um padre feliz e que Deus o abençoe. Nunca mais vi aquele homem. Eu procurei 6 meses na minha terra, fui à prefeitura, assistência social. Eu queria saber quem era aquele homem, porque o meu coração ficou inquieto naquele dia. Até que uma irmã religiosa, que foi minha professora, ela me disse uma frase quando ela viu que eu procurava aquele homem e não achava. Ela disse assim: João, aquele homem era o próprio Cristo enrustido que estava na tua ordenação. E aí eu parei de procurá-lo, porque sabia que Cristo está enrustido na pessoa de cada um e sobretudo na pessoa dos pobres, que aquele gesto era um presente de Deus, que aquela inquietude estava presente no meu coração por um chamado do Senhor. Eu sempre tinha a intenção de um dia favorecer através de uma casa para albergar os moradores de rua e para cuidar das pessoas de rua, dando o mínimo necessário, que é um prato de comida, que é um banho bem tomado para a higiene pessoal e que é uma roupa digna, como aquela passagem do Evangelho em que o pai acolhe o filho pródigo e manda colocar anel no seu dedo e sandália nos seus pés, devolvendo para aquele filho a dignidade de filho. E esta sempre era a intenção do meu coração. Estando nessa paróquia,
Então me favoreceu a intenção de fazer essa casa que eu até então sonhava sempre, desde a minha época de seminário, nos meus 15 anos, quando eu ingressei no seminário, para a minha vida sacerdotal. E aí, aqui na Paróquia Imaculada Conceição, primeira paróquia que eu assumi como pároco em Blumenau, eu falei com a comunidade acolheu a intenção. E como a comunidade São Lourenço, aqui na Água Verde, é uma comunidade que pertence à paróquia, tínhamos aí as dependências da comunidade, eu disse, vamos começar a cozinha comunitária aqui. Trouxe de Joinville o padre, que também fazia lá em Joinville, padre Luiz Facchini, as cozinhas comunitárias, para dar uma primeira orientação aos leigos e leigas. Ele veio para aqui, para Blumenau, e começamos esta obra aqui na Água Verde, na comunidade São Lourenço. A participação sempre foi grande, a ajuda nunca deixou de existir, a providência de Deus é sempre notável. E aí, até que surgiu a oportunidade na época do governador Esperidião Amin, de eu ir a Florianópolis e marcar uma audiência com o governador. Coragem foi. O governador aceitou meu pedido e me atendeu em audiência. E tinha esta obra aqui bem inacabada, bem iniciante, e estava abandonada praticamente, era uma obra do Estado. Eu fui lá pedir um comodato para que essa obra existisse aqui, porque o Estado não estava investindo em nada, e o mato estava tomando conta, o que tinha de pouca construção estava se deteriorando no tempo, e aí eu disse, por que não uma obra dessa servir os pobres aqui na cidade de Blumenau? O governador prontamente aceitou, dando o comodato para 10 anos na época. Voltei entusiasmado com a obra, a comunidade da Paróquia Imaculada aceitou, foi feito tudo em mutirão, trabalhos não faltaram, engenheiros, enfim, doações e tudo mais foi feito, até algumas promoções para a época, e hoje a obra está no que ela está. Se consome, esperando o seu Jesus voltar. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta, até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus do pobre encontrarás. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta, até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus do pobre encontrarás. Coração da igreja existe um sentimento
o sofrimento ainda anda ao teu lado. E o caminho da simplicidade que Jesus também nos ensina, que é o amor ao próximo, é o caminho da simplicidade que mais perpassa o nosso coração. Que nunca falte alimento na nossa mesa. Amém. E que nunca falte alimento na mesa de ninguém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a oração que Jesus ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção do Senhor desça sobre nós e sobre esse alimento e permaneça hoje e sempre na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço a todos. Desprezado pela sociedade, que não sabe o valor que tens pra Santa Igreja. Pobre mão de rua, o que eu posso fazer para que possam compreender o valor que tens no coração de Deus? O que fazer para que os homens possam... O objetivo sempre foi, em Blumenau, o slogan que eu dizia na época e continuo dizendo, é proibido passar fome de pão e é proibido passar fome de Deus. Então, que esses de rua pudessem apenas receber um prato de comida e uma roupa digna, para que eles pudessem ter o mínimo necessário para a sua convivência social e a sua reintegração também na vida social aqui na cidade de Blumenau. E hoje, com todos esses anos de trabalho, o objetivo continua mesmo. Eu sempre tinha a intenção de albergar os andarilhos, porque na época eu fazia a experiência de ir debaixo das pontes. Na época em Blumenau, quando eu cheguei, tínhamos moradores de rua debaixo das nossas pontes. E eu fiz muito essa caminhada. Hoje, graças a Deus, não temos mais moradores de rua debaixo de pontes morando. Mas há 18, 19 anos atrás tinha, e eu fazia esse trabalho de visitá-los debaixo das pontes, porque eu já fazia a intenção de ter uma casa que pudesse albergá-los. Veio a Toca de Assis, que foi uma bênção de Deus. Fizeram aqui um belíssimo trabalho por 2 anos e depois se retiraram como comunidade. Mas a casa está aqui, servindo prato de alimento, servindo banho para a saúde e higiene pessoal, servindo uma roupa para vestir aqueles que estão desnudos, de uma roupa digna, lembrando sempre aquela passagem do Evangelho onde Jesus disse: tive fome e me destes de comer, estava nu e me vestistes, olhando Cristo enrustido no rosto, na imagem e na personalidade de cada pessoa de rua. Esse projeto, ele nunca foi esquecido do meu coração, e penso que a vocação primeira e o chamado primeiro foi do Senhor.
Se a gente vê ali a vida dos santos na nossa igreja, eles tiveram obras de misericórdia, obras de caridade, obras de doação, obras de serviço sempre aos menos favorecidos. E esse é o ideal de religioso que eu tenho, de sacerdote que eu tenho e também de pessoa humana na própria sociedade, que aquilo que eu posso viver, os outros também podem viver. E a caridade sempre deve alargar os nossos corações e também os nossos horizontes, porque é o Cristo que está na pessoa e na presença de todos os menos favorecidos de nossa sociedade. Então, a gente, conversando com o Padre João, ele nos deu a ideia de fazer uma cozinha comunitária. Nós fomos fazer uma visita na cozinha comunitária de Joinville, juntamente com o Padre João, eu e o meu esposo, e dali nós resolvemos começar. Arrumamos umas voluntárias que o Padre João, com a missa dele, com a conversa, ele pediu para quem quisesse nos ajudar. E veio bastante gente, até mais que nós achávamos. E cada pessoa trabalhava uma vez por semana. Ficou tudo muito pequeno lá na capela. Aí foram outra vez fazer uma reunião com o Padre João e resolveram ir atrás de um prédio e foram lá para o governador e conseguiram esse prédio aqui. Pela metade, não tinha nem o reboco, nada, só tinha a parte de baixo. E dali começou a cozinha comunitária, mas sempre com a ajuda do Padre João, porque sem ele a gente não conseguia a doação. Eu comecei no dia 8 de dezembro, era a missa que foi colocada a cozinha comunitária, né? Eu acho que para mim assim, não foi um trabalho até agora. Eu nunca achei que foi trabalho. Para mim, a cozinha comunitária é uma bênção. Aliás, que eu conheci um cara que comia lá na São Lourenço, ele era do Ceará, nós chamávamos ele de cearense, bem pequenininho. E ele fazia bijuteria e ele vendia. E ele era muito querido com a gente, muito querido com a gente. Ele sempre vinha oferecer se nós não queríamos comprar uma pulseirinha dele para ajudar ele. Ele era assim uma pessoa muito carente, que tocava muito no fundo do coração. Só que lá na São Lourenço também era difícil para trabalhar, não é como hoje aqui não. A cozinha pequena, os fogão pequeno, né? Era tudo muito minúsculo. Aqui não, aqui a gente já se sente bem, né? Eu sinto muito pelos pobres, porque eu tive muitos da minha família que foram pobres, eles não tinham o que tem hoje, né? Hoje a coisa mudou bastante, mas eu tive bastante da minha família pobre e eu me lembro do meu pai e da minha mãe que devem ter passado muita necessidade e eles não tinham. E hoje todo mundo tem. Graças a Deus, a cozinha comunitária e a vontade que o Padre João tem de ajudar as pessoas. Que o Padre João Bachmann, ele é uma pessoa que ele procura ajudar os necessitados. Comecei na cozinha começo de julho de 1997. Foi um começo meio difícil, era muito pesado para as pessoas, porque era assim quase no ar livre. A gente passou muito frio, muita dificuldade, porque não era como aqui, esse conforto era bem diferente e tinha muita gente de fora que vinham comer, muita pobreza mesmo. Tinha até gente de São Paulo que estava na rua. Aí a gente foi lutando, Luizinho era uma pessoa muito boa, a Iris, foi dando todo o apoio para eles, nós com muito carinho também ajudava muito eles. Nós buscávamos até gente na fila que não podia andar lá na rua, para ir levar até na mesa, fazia o pratinho deles, levavam lugar para eles comer, que nem tinha mesa, muitos comiam em pé. Eu, a irmã da Iris, a Úrsula também, que não está aqui presente, nós descascava por dia um saco de batata na mão, frio,
que nós até perdia a faca, perdia a batata, porque era vento frio, que era no ar livre. Mas para nós tudo era bom, tudo era alegria. Depois veio o Dia das Crianças, o Luizinho inventou de fazer festinha para eles. Era aquela alegria, era só criança, né? E para mim isso aqui é tudo, é uma família. Muitas vezes eu olhava para aqueles coitados, aqueles pobres, meu Deus, como é triste não ter família, né? Uma pessoa que ajuda eles. Então com isso a gente ajudava eles para dar um apoio, e o coração da gente parece que mandava a gente dar atenção para eles, sabe? Em 2007, iniciamos em fevereiro, tudo aqui também porque, né, o antigo primeiro coordenador, que foi a dona Iris, e falecida Leozina, né, na época era viva ainda, e por motivo de doença e tal, e foi pedir para a gente assumir esse trabalho, né, belíssimo, né? A gente, assim, foi muito gratificante por esse trabalho, assim, realizado. Muitas coisas boas nós vimos, aconteceu em nossas vidas nesses momentos. Assim, por esse, vamos dizer assim, como a meta que o pastor João sempre falou, como está no Evangelho, né, servir justiça no irmão, tive fome, desse comer, né, tive número e vestisse. Isso fez parte nosso nesse trabalho, nesses anos todos, desde, como falei, em fevereiro de 2007, até o dia 30 de maio de 2013. Então só temos assim agradecer, louvar a Deus, né, também como o padre João Baco, o fundador, que teve coragem de iniciar isto. Também agradecer e louvar a Deus por primeiro coordenador, sendo que é mais difícil, né, que foi a Leozia, dona Iris, que iniciou esse trabalho, né, tão belo. Servir nesses irmãos que estão de rua, né, que aqueles que a sociedade assim até abandona, que não dão nada por eles, mas a história sempre de cada um tem um motivo de estar na rua, uma coisa que passou, né? Aqui que levou eles ao fundo do poço. E a gente poder dar esse trabalho de servir o almoço, o banho, almoço também, a roupa. Eu queria também dizer também, por uma grande experiência, né? A mão de Deus, nessa, assim, como a gente vivia da providência, assim, no milagre realmente que aconteceu, que eu nunca vou esquecer. Na época, o Padre João também, em 2008, ele assim, cedeu os 2 andares superiores para a Toca de Assis, que é que resgatava também os irmãozinhos de rua. Então chegou um dia, 10h30 da manhã, uma manhã nós trabalhando. Na realidade nós tínhamos carne para aquele dia e tinha sobrado apenas 2 frangos para o dia seguinte. Claro que não era o alimento, a carne suficiente, mas a gente convia sendo a providência, sempre achando que sempre, né, que Deus sempre é providenciando, confiando nisso. Aí desceu um irmão desses irmãos da Toca de Assis, o irmão Adriano. Então o senhor, ele chamava o tio Rui, nós estamos lá com 16 acolhidos, mas nós irmãos, e nós não temos carne para hoje. Ele me disse, poxa irmão, hoje nós temos carne, mas para amanhã tem 2 frangos, e até às 5 da tarde não vinha doação, eu até obrigado a dar um jeito de comprar. Mas você leva os 2 frangos então, né, e faz um ensopadinho tá, com os irmãozinhos, né, com verduras e tal. Não, então deixa isso não. Leva assim, e até ainda falei com ele, se tem a capela lá em cima, e pede a intercessão do Pai adotivo de Jesus Cristo, São José, que vai providenciar. Daí ele levou, eu até me emociono, mas até entre 12h30 daquele mesmo dia, até as 13 horas, alguém chamou, eu fui atender, um funcionário na época nós tínhamos, que nós chamamos de alemão, só tem alguém chamou lá na frente. Eu fui lá na frente, veio um senhor com um carro e veio fazer uma doação de 11 caixas de frango fechado. Então até hoje agradeço e louvo a Deus, que realmente foi a mão de Deus, né? Um milagre, eu acho, até hoje. Eu nunca vou esquecer essa experiência, né, que a gente teve. Eu conheci a cozinha comunitária em 2007. Na época, era logo quando o seu Rui e a dona Marli tinham assumido a cozinha. Então, eu morava com a fraternidade, eu era um dos religiosos da fraternidade da Toca de Assis, que veio morar aqui a pedido do Dom Angélico e do Padre João no ano de 2007. E eles já tinham esse trabalho com os pobres aqui no almoço, de servir almoço, banhos, mas no andares de cima, onde nós temos o projeto de acolhimento, quem veio fazer o trabalho de acolhimento foi a Fraternidade de Toca de Assis, nesse ano de 2007. Então, quando eu deixei a fraternidade,
eu também tinha deixado aqui a cozinha, fiquei uns 5 anos fora da cozinha. E aí depois, a pedido do seu Rui e da dona Marli, eles pediram que nós voltássemos para cá para ajudar eles aqui com o trabalho. E aí o Padre João depois nos pediu que assumisse a coordenação, né? Então para nós tem sido especial, né, Ana? Nós estamos na coordenação desde junho, o Rui deixou em maio de 2007, nós assumimos em junho, como dia 1º de junho. Então para nós tem sido especial. E um desafio, porque hoje nós temos o nosso pequenininho, que é o Francisco, nasceu aqui na cozinha, né? Tem um mesinho de vida. Nós somos muito devotos de São Francisco de Assis e já tínhamos escolhido o nome dele logo após o Papa Bento renunciou e o Papa atual escolheu o nome de Francisco, né? Então para nós foi muita alegria, né? Então, se Deus ajuda as pessoas sem merecer, eu acho que cabe a nós aqui também da Cozinha Bom Pastor ajudar sem esperar nenhum retorno, né? Ajudar a servir Jesus Cristo nos irmãos, né? Sede bondosos como Deus Pai é bondoso. O Padre João é gente boa. O Padre João é em todo lugar que ele vê aqui que ele está, todo mundo estima ele. Ando por aí tudo, como aqui e vou bem. E amo o Padre João e amo tudo. Faz quanto tempo que o senhor almoça aqui com a gente na cozinha? Olha, aqui na cozinha eu não me lembro, mas eu tô... Desde lá do São Lourenço? Desde São Lourenço, eu fiz até ficha. O almoço é muito bom, é muito bom. As mulheres estão de parabéns, então? Estão de parabéns. Então, por todo esse trabalho que a cozinha faz com os pobres, isso que a gente pode fazer hoje pelos pobres, teve sua história. Então, cada coordenador, cada voluntário que já passou pela cozinha, foi muito importante, faz parte da história da cozinha. Então, a gente só tem a agradecer os benfeitores e pedir que continuem nos ajudando, que juntos nós vamos conseguir recuperar, talvez não recuperar, mas pelo menos mostrar o amor de Deus também pelos pobres, também pelos que talvez não mereçam, né? Mas que assim como nós não merecemos, nós queremos ser bondosos como Deus. E aí agradecer a todos os voluntários, os benfeitores, ao Padre João, aos outros padres que nos apoiaram, o Padre Joãozinho, o Padre Paulo, né? Todo o suporte que a igreja nos dá, o suporte espiritual, né? E a gente só tem a agradecer. Tudo que, na verdade, a nossa vida foi o sonho, todos os nossos sonhos se realizaram na cozinha, né? Se concretizaram na cozinha. Então, para nós, sem dúvida, uma parte muito importante é nossa família, tanto os pobres quanto os voluntários, né? Então a gente só tem a agradecer. Então nós estamos aqui com o Wellington, né, Wellington? O Wellington foi um jovem que a Cozinha Bom Pastor atendeu durante o ano de 2011, teve aí problemas com droga, né, Wellington? Morou quanto tempo na rua? Morei aproximadamente uns 6 meses. 6 meses na rua. Usava de tudo? De tudo. Vida louca? Quem tava, bem louco mesmo. Ah, e aí, mas daí a tua família mora onde? Mora lá em Dayal. Daí, eu naquele tempo que eu tava aqui, eu não queria saber de nada, não queria saber de ajuda, nada. Só vim aqui porque necessitava mesmo de um banho, higiene e tal. E a comida, né, principalmente. E daí, graças a Deus, por esse lugar aqui eu não passei tanta necessidade, né? E sempre tinha roupa pra mim usar, sempre tinha comida, assim, uma comida boa até. E daí, peguei, não queria mais saber, né? Larguei de mão essa vida, peguei e voltei pra minha família, né? Uma família lá agora estruturada. Entreguei minha vida a Jesus, né? Porque só esse caminho para te receber mesmo, ter uma transformação. E graças a Deus hoje eu estou bem, graças a essas pessoas aqui que estão fazendo uma força tremenda, né? Trabalhando para a obra do Senhor, né? E eu aconselho a não parar, porque quem sabe, além de mim, muitos ainda acordam para a vida e, né?
Então, hoje comprou até uma moto, né? Ó, capacetão aí. Foi um presente de Deus. Apareceu aí depois de um ano, nós ficamos até surpresos, fazia um tempão. Tá corado, tá gordo, tá trabalhando, Léo? Tô trabalhando. Tá trabalhando faz o que agora? Eu tenho uma profissão, sou estampador e pistolador. Ah, Pistolador é tu coloca uma peça assim, naquele arco das revisoras assim, Ah. e com um jato tu pistola a peça. então, parabéns pela tua Eu resolvi, eu não ia vir, mas eu até resolvi vir aqui para quem sabe, né, que Deus tocasse no coração de alguém aqui e visse como que eu fiquei bem, como que eu quis a mudança, a transformação, né, se incentivasse, se inspirasse e queresse também ir por esse mesmo caminho, porque não há outro caminho melhor do que os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que têm contribuído com a cozinha em todos esses anos, continue a nos ajudar. E da nossa parte, o que nós não mediremos esforços para dar continuidade a esse projeto do Padre e chegar a cada ferida, a cada coração de cada irmão pobre, de cada pessoa que necessita, de cada voluntário. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cozinha pelos 17 anos de história, que Deus abençoe em primeiro lugar a sua bênção, Padre João, que o Senhor possa nos abençoar a cada dia com suas orações. E que Deus abençoe o Senhor pelo seu sim, pelo seu chamado, pela sua vocação, pelo seu sacerdócio, pelo seu olhar carinhoso por cada pobre, por cada necessitado. A gente só tem a agradecer. Que Deus abençoe muito vocês. O Francisquinho está com fome. Então, um beijo do Francisquinho, um beijo da Ana e um beijo meu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que possamos sempre chegar no coração de cada irmão, de cada pobre, pois é ali que Jesus habita. Deus abençoe. E para encerrar, também eu vou mandar um abraço, um beijo, os parabéns Padre João, ele que começou isso também. E também agora a cozinha vai fazer aniversário, desejo muita felicidade para o Padre João e para eles todos que trabalharam aqui, pelas minhas colegas que estão ainda firmes também, e que a vida continua como está agora, cada vez melhor. Por isso, seja muito obrigado aos benfeitores que ajudam esta obra, muito obrigado aos colaboradores que ajudam essa obra. Eu sempre vejo nos benfeitores e colaboradores a providência de Deus. E nos voluntários e voluntárias, um gesto de altruísmo, de dedicação ao nosso próximo, vivendo a caridade fraterna para com o nosso semelhante. E desejo a esta obra, desde a coordenação da pessoa do Evandro e a sua esposa e o Chiquinho, o Francisquinho, que o Senhor sempre nos abençoe nesta obra e abençoe todas as mãos amigas que se estendem para servir o próprio Cristo na pessoa dos menos favorecidos e também dos pobres da sociedade de hoje. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fique com Deus. Meu irmão de rua, tão alegre posso ficar em poder te abraçar e te acolher na tua solidão. Meu irmão de rua, ao teu lado sempre quero estar e poder partilhar o amor de Deus dentro do teu coração. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus do pobre encontrará.